Mesmo assentados como estamos, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. Vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Hanum: pensas que por Davi de enviar, haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum os servos de Davi e lhe rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar soldo 20.000 homens de pé dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, e os sírios de Zobá e Reobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que haviam de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Informado Davi, ajuntou todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer os filhos de Amon. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus bendito, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, pela bênção que é podermos abrir a Tua palavra e estudá-la. Dá-nos, ó Senhor, nesse instante, sabedoria. Instrui-nos, meu Pai, é no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Queridos, o que é uma boa notícia? O que seria uma notícia alvissareira? Depende de que lado você está. A notícia sempre depende de que lado você está. Se alguém chega dizendo, meu time ganhou, isso é uma boa notícia? Depende se você torce para o mesmo time. Se você é do outro time, a notícia não foi tão boa assim.
Se meu candidato ganhou, depende de que lado o outro estava. A outro pode ser uma má notícia, o outro pode ter perdido. De forma que uma notícia sempre terá dois lados. Ela sempre será encarada como notícia boa por um lado e sobre uma notícia como uma notícia boa pelo outro. Assim é o Evangelho. O Evangelho é chamada de uma boa notícia, mas depende do lado. Porque, na verdade, nós somos para com Deus, diz o apóstolo Paulo, o bom perfume de Cristo. Enquanto bom perfume de Cristo, o perfume é bom, mas para um tem cheiro de vida e para outro tem cheiro de morte. A resposta, meus irmãos, à notícia sempre depende de que lado nós estamos. E o Evangelho não é diferente. Ela será uma boa notícia dependendo de que lado nós estamos. E o capítulo 10 nos mostra esse contraste terrível, quando o lado em que estamos é o lado oposto da boa notícia. Esse capítulo 10, ele faz coro com o capítulo de número 9. O que aconteceu é que Davi, já agora reinando sobre todo Israel, há pelo menos próximo de 15 anos, já conseguiu expandir o território, já conseguiu paz dos seus inimigos, ele já tentou e já está começando a organizar a construção do templo, já organizou toda Jerusalém, tanto na conquistando como a repovoando. E no capítulo número 8 nos contou todas essas batalhas que Davi travou. Ao que parece, o capítulo 10 é um contar compassado dessas batalhas lá atrás. Se você for olhar no capítulo número 8, ele vai enfrentar os filhos de Amon e também vai enfrentar o Hadadezer, que são dos sírios. E nessa batalha, ele vence a todas. Ao que parece, então, o capítulo 10 pode ser uma continuação do capítulo de número 8, com um intervalo para contar aí no meio desse caminho a história de Mefibosete, que nós vimos na semana passada. Mas por que a gente acha que são um paralelo? Porque veja como é que começa o capítulo de número 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? A temática usar de bondade se repete agora no capítulo de número 10. Veja versículo 2. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum. A proposta ainda é a mesma. Existem algumas diferenças básicas na forma como Davi se aproxima, mas vejam que o modus operandi é praticamente igual para começar. De início, o que Davi vai fazer é a mesma coisa que ele fez lá com Mefibosete. Ele mostrou iniciativa. Ele quer resolver essa questão, ele quer usar de bondade. Para isso, ele também toma a iniciativa quando ele manda alguém ir lá. Do mesmo jeito que ele quis fazer a bondade na casa de Saul, como ele mandou pessoas para procurar Mefibosete, aqui ele faz a mesma coisa, mas a resposta é diferente. E nessa resposta diferente é que nós vemos como reagem aqueles cujo evangelho não é para eles uma boa notícia. O texto inicia, meus irmãos, no versículo número 1, dizendo que depois disso morreu o rei dos filhos de Amon. Quem era o rei dos filhos de Amon? Era um homem extremamente cruel. Se você for para o livro de 1 Samuel, no capítulo de número 11, nós vamos ver aparecendo os amonitas lá atrás. Os amonitas eram descendentes de Ló, junto com os moabitas, e eram desde sempre inimigos de Israel. E o texto nos diz, lá no capítulo 11 de 1 Samuel, no versículo 1, que Anás era o rei amonita e ele sitiou a cidade de Jabes de Gileade. Eles tentaram fazer uma aliança com ele, propuseram essa aliança no versículo 1, e vejam como esse homem era cruel e sanguinário. Ele disse: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direito, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Ele não aceitou uma aliança pacífica. Na verdade, ele ameaçou furar o olho direito de todos os homens, incapacitando assim para a batalha, deixando toda a região de Jabes e Gileade debaixo dos pés. Foi por causa disso que o povo ficou tão angustiado, que pediram um rei a Israel.
vejam que logo no capítulo 11, Saul é escolhido como rei, e logo em seguida, Saul vai vencer esse povo, vai derrotá-los. Esse é Naás. E por isso mesmo, Saul, ele é tomado como alguém que seria um bom rei, porque o nome Naás significa serpente. Então, o que de alguma forma Saul fez foi vencer a serpente. Então, podia ser que se pensasse até que Saul estava vencendo a serpente lá de Gênesis. Só que a serpente morreu aqui no capítulo 10 de 2 Samuel, mas deixou filhotes. E como filhos de serpente, eles se comportam como filhos de serpente. É interessante que o nome do filho de Naás, que é a serpente, é Hanum, o agraciado, aquele que recebeu graça. Mas é interessante que, enquanto ele é o agraciado, ele não consegue receber a graça de forma apropriada. Porque o pai dele morreu, ele assumiu o reino agora. Hanum é o rei dos amonitas. E no versículo número 2, como nós já lemos, Davi resolve exercer a bondade. Usarei de bondade para com Hanum. Eu acho interessante porque, como eu falei a semana passada, a palavra bondade, ela só se expressa num contexto de aliança. Ela precisa de uma aliança. Então, quando o Senhor diz que queria fazer uma bondade com a casa de Saul, ele queria firmar a aliança. E usando com base a aliança que ele fez com Jonatas, exercer essa bondade. O que Davi quer fazer aqui é firmar uma aliança. Ele quer tornar os amonitas como Israel, sendo filhos de Israel, amparados debaixo de uma aliança. E por isso, a iniciativa dele, ele deseja proclamar uma aliança com os amonitas. Por que Davi está pretendendo fazer isso? Davi matou todo mundo no processo, por que Davi quer de repente fazer uma aliança com os amonitas? Há quem diga que isso aqui foi inclusive um erro de Davi, mas é um aceno interessante de Davi. Mas vejam só, por que Davi quer fazer aliança? Como seu pai usou de bondade para comigo. O que Davi está dizendo é que, em algum momento da história, e nós não sabemos qual, Naás foi bom para com Davi. Nós sabemos que Davi, enquanto estava fugindo de Saul, foi acolhido por inimigos. Os próprios filisteus abraçaram Davi durante esse período. E Davi fugiu tanto para Moabe, como fugiu para os filisteus, e ao que tudo indica, Naás acolheu Davi. Ao que parece, o acolhimento era por motivos óbvios. Davi estava fugindo de Saul, então Saul era inimigo de Davi, e no final das contas, foi Saul que derrotou Naás lá atrás, então quem é inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então é possível que Naás tenha tratado Davi bem, enquanto Davi era inimigo de Saul. E por isso mesmo Davi diz, eu quero fazer a bondade para com ele também. Ele me tratou bem e eu quero fazer uma aliança com ele, exercendo também de bondade. Por isso, versículo 2, o texto nos diz que Davi enviou para mensageiros, os servos dele, para consolar acerca de seu pai. Davi manda servos para a região de Amon, ficava a cerca de uns 80 quilômetros de distância. Mandou esses homens para lá, e a palavra é bonita, porque Davi mandou para consolar. Hanum tinha acabado de perder o pai. E quando se perde o pai, é difícil, mas para um rei ele precisa manifestar força nesse processo. É ainda mais difícil. E Davi entende a dificuldade que é perder um pai. E ele manda mensageiros para consolar. É uma boa notícia. O que eles estão levando é boa notícia. Eles estão levando o rei de Israel quer fazer aliança com vocês. O rei de Israel quer manifestar bondade para com vocês, do jeito que ele manifestou, o seu pai manifestou bondade para com ele. Terceiro, o rei de Israel quer consolar você, quer trazer consolo para você. Mas é interessante porque no versículo 3, nós vemos que os homens tratam uns aos outros conforme a malícia do seu próprio coração. É assim que se comporta o ímpio. O ímpio avalia o mundo a partir da maldade que ele possui. O seu coração é a medida dos outros. Então ele não consegue, por causa da malícia que ele possui, enxergar uma sinceridade nos outros. Para ele todos são maliciosos. É por isso que os príncipes dos filhos de Amon, no versículo 3, resolvem abrir os olhos
para o rei Hanum. Veja o que ele disse. Pensas que por Davi te haver mandado consoladores está honrando teu pai? Vejam que maldade que eles fizeram. Davi mandou homens com boa intenção, com a palavra de bondade, com a palavra de aliança, com a palavra de consolo. E ele diz, você está achando que Davi mandou consoladores para cá? Não, meu amigo, Davi mandou espias. Vejam, eles têm 3 funções: reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la. Ele diz, o que Davi está fazendo é um processo de expansão. E nesse processo de expansão, o que ele aproveitou a oportunidade, e ao invés de você ter embaixadores, consoladores e proponentes de aliança, ele mandou espias. O que esses homens estão fazendo aqui é vendo as entradas, vendo como funcionam as fortificações, encontrando os pontos fracos para nos atacar. É isso que eles querem. E ao invés de Hanum tomar uma atitude correta, como um rei novo, inexperiente, como um rei que é facilmente manipulado por outros, o texto nos diz que Hanum engoliu a isca. Por que ele engoliu a isca? Porque é assim que eles se comportariam se mandasse alguém para os países vizinhos. A maldade do coração deles fez eles acharem que a notícia boa que esses mensageiros estavam trazendo era uma notícia má. Qual é a atitude que se toma, que os ímpios tomam quando entendem que a mensagem boa é um sinal mau? Eles reagem com violência. E o texto nos diz que, então, Hanum pegou os servos de Davi, os mensageiros de Davi, e tomou uma atitude não de matá-los, mas de humilhá-los ao extremo. Na nossa cultura, a vergonha não é tão importante assim. Tem algumas maneiras de se lidar com o pecado. A gente lida muito com o pecado no conceito de culpa. Para nós, culpa é importante, por isso remorso para nós é importante. Punição para nós é importante, mas vergonha a gente não tem muita, não. Para nós, vergonha não é muito importante. Mas numa cultura, por exemplo, como uma cultura muito mais fechada, como é a cultura do interior do Nordeste, vergonha é muito importante. Por causa de uma vergonha, um homem pode matar e pode se matar também. Então, a vergonha é muito importante. E o que eles estão fazendo é justamente isso aqui, porque para eles a vergonha era pior do que a morte. A vergonha era pior do que a tortura. E o que ele fez? Ele envergonhou esses homens. Como ele envergonhou? Em primeiro lugar, ele mandou raspar metade da barba desses homens. Para o judeu, o israelita, a barba era o sinal da sua honra. Ninguém podia mexer na barba do homem. É por isso que com Jesus eles arrancaram a barba de Jesus. A gente pensa que era só tortura, mas era vergonha também. Retirar a barba de um homem era uma vergonha. Ele estava de repente no meio da corte, todos usavam barbas grandes, ninguém nunca tinha tirado a barba. E ele não só mandou tirar a barba desses homens, o texto diz que ele mandou tirar a barba pela metade. Então ele humilhou mesmo, para mostrar que esse homem prezava pela barba e tirou a barba. Está feito eu, envergonhado. Depois que perdi a minha. Meu Deus, estou feio demais. Mas não só isso. O texto nos diz que eles cortaram a roupa desses homens. E o texto faz questão de dizer, não, cortaram a roupa, tiraram a barba pela metade e cortaram a roupa pela metade. Não. O texto diz que cortaram a roupa deles pela metade até as nádegas. Então eles cortaram a roupa deles nessa altura aqui, para que quando eles estivessem andando, as partes íntimas deles aparecessem. Essa é uma forma de humilhação para inimigos. Isso é uma forma de humilhar soldados vencidos. E foi isso que eles fizeram. Cortaram a roupa dos mensageiros de Davi pela metade, deixando suas partes íntimas expostas, rasparam a barba deles e mandaram eles de volta para Israel. Como é que esses homens andaram de volta? Já parou para pensar? A chacota no meio da cidade, a brincadeira sendo feita com eles o tempo inteiro, eles saindo da cidade debaixo dessa humilhação, tendo que andar. Conseguir roupa não foi tão difícil assim, eles conseguiram roupa no retorno, mas a barba não tinha como. A barba não tinha como. Davi tem misericórdia desses homens. Ele entende a humilhação que esses homens passaram e diz para eles ficarem na cidade de Jericó. Não venham para Jerusalém, não, porque era uma vergonha muito grande. Eles saíram de Jerusalém com a barba grande, honrados,
e estão voltando com a barba cortada e humilhados. Davi diz, fiquem em Jericó. Ele dá umas férias para esses homens até a barba crescer de novo. Quando a barba de vocês crescerem, ela for aparada, tiver tudo do mesmo tamanho, e vocês estiverem com o rosto honrado de novo, vocês voltam. Por enquanto, vocês não voltam para Jerusalém, não. Não era uma proibição de Davi. Davi estava prezando pelo coração deles. Davi estava tratando o coração dos humilhados, dizendo, vocês são importantes para nós não queremos que vocês sejam humilhados também em Israel. Vocês vão se curar primeiro, vocês vão se tratar primeiro, depois vocês voltam com o status que vocês possuem. Agora a gente resolve de outra maneira. Isso aqui, meus irmãos, era uma declaração oficial de guerra. Eles tinham acabado de se levantar contra o ungido do Senhor, eles tinham acabado de se levantar contra os mensageiros do Senhor, eles tinham acabado de se levantar contra os proponentes da paz. Eles sabem o que eles fizeram, eles sabem que declararam uma guerra. Só que, vejam que ridículo eles são. Eles declararam uma guerra contra Israel, que a essa altura já era um grande império, e não tinham nem sequer um exército pronto para batalhar. Eles estavam em maus lençóis. É por isso que o texto nos diz que eles começaram a contratar mercenários. E Amon tinha um acordo com uma federação de cidades que eram conhecidos como sírios. Os sírios estavam do outro lado do rio e usavam um grande território, mas eles eram várias cidades, estados isoladas. Mas eles se uniam na hora da guerra. Então era uma espécie de federação de estados. E no final das contas, o que eles fizeram? Os amonitas resolveram recorrer aos sírios. E era muito comum porque havia um acordo entre os amonitas e os sírios justamente de autoproteção. Mas você pensa assim, então era por amizade? Não, era por dinheiro. E eles contrataram. O texto diz que eles, notando que tinham se tornado odiosos a Davi, eles contrataram e enviaram, e buscaram soldados de várias regiões. 20.000 homens dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá, 20.000 de Maaca e 12.000 de Tobi. Ao todo, 33.000 homens eles contrataram. Foi isso que eles fizeram. Contrataram 33.000 homens e armaram uma estratégia de guerra muito eficaz. Qual foi a estratégia? Foi uma cilada. O que eles sabiam? Que Davi ia para a cidade do rei e iria invadir a cidade. Era isso que Davi ia fazer. E acontece que eles tramaram da seguinte maneira: os amonitas ficariam na porta da cidade, fingindo que estavam defendendo a cidade. Quando o exército de Israel chegasse para atacar a cidade, e o confronto tinha que ser frente a frente, pelas costas estavam guardados no campo o exército dos sírios, que, entre aspas, Davi não sabia. Então Israel não tinha a informação de que eles tinham contratado os sírios. Então eles se organizaram em batalha na frente da cidade e esconderam os 32.000 homens sírios lá no campo, de forma que Davi escalou o seu general, Joabe, no versículo 7. Mas só que quando enviou Joabe, não enviou Joabe simplesmente com um exército pequeno. O texto nos diz que ele mandou um grupo em especial. O texto diz assim que mandou com o exército dos valentes. Faz diferença? Faz. Esses homens eram os homens que lutavam com Davi desde a época que Davi estava fugindo de Saul. Esse é aquele exército particular que Davi possuía, que vencia tudo que passava pela frente. Esses homens vão ser descritos mais tarde como guerreiros tão eficazes que um deles valia por 10. Um deles lutava com 10 e matava 10 com muita facilidade, até mais do que isso. Esses homens eram extremamente corajosos, valentes e principalmente muito bem treinados. Eles eram um ninja. Davi mandou junto com Joabe os seus valentes, a sua guarda pessoal, homens fortes e muito corajosos. Quando chegou lá diante da batalha, Joabe se viu num aperto, porque quando ele posicionou o exército em frente à cidade para enfrentar os amonitas, o texto nos diz que ele entendeu então e descobriu que os sírios de Zobá, de Reob e de Tobi e Maaca estavam lá no campo. E o que aconteceu é que o exército de Israel
está espremido entre duas frentes de batalha agora. De um lado está o exército de Amon, do outro estão os sírios e o exército de Israel no meio. Como é que se faz numa situação como essa? A coisa mais difícil para um exército é lutar em duas frentes. Lutar em duas frentes é quase impossível. E a única coisa que Joabe podia fazer foi o que ele fez. Dividiu o exército em dois. Então, o que ele fez? Metade do exército, aliás, metade não, uma parte grande do exército se vira em direção à cidade, a outra metade, a outra parte, se vira em direção ao exército sírio. Ele estava ao lado do seu irmão, Abisai, versículo número 10. E ele fez um acordo bem interessante. O que é que ele fez? Joabe não é bobo nem nada, Joabe ficou com os valentes de Davi para enfrentar os 32 mil dos sírios. Você pensa, não é justo, mas você vai entender daqui a pouco. Pegou a outra parte do exército, que tinha um pouco menos de treinamento, entregou para o irmão Abisai e disse, você aponta para o lado da cidade e vai em direção à cidade, enfrentando os amonitas. Eu vou por outro lado com os valentes e vou enfrentar os sírios. A gente vai dividir o exército, vamos lutar duas batalhas ao mesmo tempo. O acordo é o seguinte, se você notar que o meu exército está perdendo, você manda homens para reforçar o lado de cá. Se eu notar que seu lado está perdendo, eu mando homens de cá para lá para reforçar. Então, com isso, ele tinha uma maniabilidade no seu exército. Ele conseguia dispor de soldados dependendo do lugar onde se precisava. Mandou o exército enfrentar os amonitas na porta da cidade, e foi então ele mesmo, em pessoa, enfrentar os sírios. E aí, Joabe nos mostra uma cara que a gente não tinha visto até agora. Porque o que a gente tinha visto? Joabe como um homem muito forte e corajoso. A gente já tinha visto isso, que ele era um exímio estrategista. Em segundo lugar, nós já vimos Moabe como um camarada extremamente explosivo. Na primeira chance que ele teve de brigar, ele brigou. Ele foi para cima com o seu exército, então ele era explosivo. Nós já vimos que ele era vingativo, porque ele matou a traição um homem porque tinha matado o seu irmão. Então, nós já vimos algumas coisas negativas sobre Joabe. Mas nós descobrimos que Joabe era crente, que Joabe, ele temia o Senhor. Quando ele viu a situação de batalha, ele sabia que não tinha como vencer aquela batalha de forma tão simples. E por isso mesmo, ele, ao invés de fugir, ele estimula os homens a lutar, mas de uma forma muito especial. Veja aí versículo de número 12. Ser forte, ele está dizendo para o irmão, ser forte, pois, pelejemos varonilmente. Essa palavra é bonita, está muito esquecida hoje em dia. Peleje feito homem, feito cabra macho, isso aqui é bom. Varonilmente. Mas olha por que eles vão brigar. Pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Ele, nesse momento, ele entende a situação. A luta não é uma batalha simplesmente por território. Ele olha pela mesma perspectiva de Davi enfrentando Golias. Nós somos humilhados. E nós estamos lutando por Israel, pelo povo de Deus, pelas cidades de Deus. Essa batalha que nós estamos lutando não é uma batalha pessoal. Essa é uma batalha em nome do Senhor. E por isso eles entregam a batalha ao Senhor. Veja como é que ele termina. E faça ao Senhor o que bem lhe aprouver. Seja feita a vontade de Deus. Que coisa interessante. Nós acabamos de descobrir um Joabe que entrega nas mãos do Senhor a batalha, que entende que a batalha que ele está lutando é uma batalha de fé e que essa batalha quem vai vencer ou não é o Senhor. E o que aconteceu é que os valentes de Davi deram conta. O texto nos diz então que Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram peleja contra os sírios. Eu quero que você note que a ênfase aqui é Joabe com os valentes avançando contra os sírios, porque Abisai está com os outros avançando contra os amonitas, mas a batalha aqui, o foco dela toda é contra os sírios, lá do outro lado, é Joabe que está indo contra os sírios, e eles não aguentaram muito não. 32 mil homens correram, a batalha foi sangrenta, e quando os amonitas viram que os contratados, os mercenários, meu irmão, não tem dinheiro que pague a sua vida. Então, os caras estavam lá todo na vantagem porque estavam ganhando dinheiro. Mas depois que o negócio pegou, não vale a pena. Tem hora que o dinheiro fica curto, não vale a vida. E eles começaram então a fugir. E como, primeiro, eles eram contratados.
Segundo, eles estavam justamente apontados para fugir, eles começaram a fugir da batalha. E quando isso aconteceu, os filhos de Amon, que estavam na porta da cidade, tiveram a oportunidade de voltar para dentro da cidade e se trancar. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Eles fugiram na batalha. Vejam, meus irmãos, de como os ímpios são terríveis. Eles montam batalhas contra o povo de Deus, mas eu acho interessante de que é o Senhor quem luta as batalhas do seu povo. Aí os inimigos desistem? Não, desistem não. Versículo de número 16. Aliás, versículo número 15. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, o que eles fizeram? Se reagruparam, se reorganizaram. Agora é pessoal. Agora não é mais uma questão de ganhar dinheiro. Agora é pessoal. O exército sírio perdeu e a gente não pode perder. Como é que fica uma situação como essa? Agora é pessoal. Eles se lançam novamente contra Israel. Só que a situação agora é bem diferente, porque o texto nos diz que Hadadezer se juntou com todos os sírios que estavam do outro lado do rio. Eles iam até o Eufrates. Lembram? A gente falou isso no capítulo 8. Até o rio Eufrates eles iam. E o texto nos diz que eles se ajuntaram e marcharam contra Israel, mas no versículo 17 a situação mudou bastante agora. Porque o texto nos diz que, informado Davi, juntou todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Agora, como se diz no interior, o caldo engrossou. Porque agora não está só indo o exército de Israel com os valentes, o próprio rei em pessoa está atravessando o rio, está indo buscar a guerra. Agora é diferente. Agora é o exército brabo mesmo. Agora é o grupo grande que vai. E o próprio rei em pessoa está comandando essa batalha. É por isso que a batalha não dura muito, não. O texto nos diz que eles se puseram em ordem contra Davi, pelejaram contra Davi no versículo 17, mas no 18 já perderam. Nem fala muita coisa, não. No 18 eles fugiram, Davi matou naquele dia, e aí vem a soma da batalha. Davi matou naquele dia, dentre os sírios, homens de 700 carros, 40 mil homens de cavalo. Foi uma baita de uma derrota. E o texto diz, e ainda feriu Sobaque, que era o comandante do exército de Hadadezer, e ele morreu na batalha, ou seja, o exército perdeu um contingente muito grande, perdeu o próprio comandante no meio do processo. O que é que aconteceu? Quando eles viram que não tinha mais o que fazer, a gente se rende. Versículo 19. Se renderam os reis, servos de Hadadezer, eles foram vencidos, fizeram paz com Israel, serviram, se tornaram agora escravos de Israel e descobriram uma coisa bem importante no final do versículo 19. Não vale a pena lutar pelos filhos de Amon. Não vale a pena se juntar a ímpios para lutar contra o Israel. Não vale a pena. Perdeu Amon e perdeu os sírios também no processo que entraram de gaiato nesse navio tentando fazer alguma coisa, perderam todos no final das contas. Porque quando o rei de Israel se levanta, o Senhor ia à frente dele e ele sempre era vitorioso. Que coisa, não é? No capítulo 9, nós temos o rei buscando exercer a bondade. Nós vemos o rei buscando alguém que não merecia e apresentando a bondade. E no final, quando essa bondade é recebida e acolhida, ele é muito generoso ao exercer essa bondade. No capítulo 10, de novo o rei quer exercer a bondade. De novo o rei manda servos para buscar e oferecer essa bondade. Mas dessa vez, a bondade ela foi recusada. E quando a bondade ela é recusada, quando a boa mensagem ela é recusada, aqueles que recusam se tornam inimigos. E eles são ofensores ao Senhor. Mas quando o Senhor é ofendido, o Senhor reage de forma muito agressiva quando a sua bondade é recusada. Essa é a história do mundo, meus irmãos. Da mesma forma como aconteceu com Davi, o Senhor continua oferecendo ao mundo a sua bondade. O que o Senhor faz, meus irmãos, por meio da pregação, é todos os dias oferecer a bondade. O que o Senhor faz quando Ele nos envia a pregar o Evangelho é continuar dizendo ao mundo: eu quero fazer aliança com vocês.
O Senhor continua todos os dias, por meio da pregação, dizendo: eu quero exercer a minha bondade com vocês, eu quero transformar vocês em meus aliados, eu quero trazer vocês para dentro da minha aliança, eu ofereço a vocês a paz, eu ofereço a vocês a união, eu ofereço a vocês as mesmas promessas que eu ofereci para Mefibosete, e ele oferece ao mundo todos os dias. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é uma boa notícia para o mundo. A mensagem do Evangelho é a mensagem de que Deus quer reconciliar o mundo com Ele e que Deus já fez tudo o que era necessário para reconciliar esse mundo. Ele enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo justamente por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Notem, ele tem as mesmas promessas de vida eterna, promessas de morar com o rei, de comer à mesa do rei, são as mesmas promessas, e essas promessas são enviadas ao mundo, desde que o mundo receba a palavra do Evangelho. E por isso mesmo, para isso, ele usa todos nós, ele usa eu e você. Nós somos esses servos que vão para o mundo oferecer a bondade do rei e o consolo do rei. É isso que nós fazemos. O nosso trabalho, meus irmãos, é ir todos os dias para o mundo, dizendo ao mundo: o Senhor, o meu rei, oferece a vocês a bondade da aliança e o consolo diante da tristeza. O meu rei oferece só coisa boa para vocês. Mas como é que o mundo reage à pregação do Evangelho? Ele reage de forma hostil. Ele não compreende e não aceita a mensagem, ele desconfia, porque afinal de contas, se o negócio fosse bom, não era para ser de graça, tinha que ter alguma coisa em troca. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é uma mensagem muito simples, é a mensagem: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, viverá para sempre. Essa é a mensagem: creia no Senhor Jesus. É muito simples, não tem nada em troca. Creia no Senhor, creia nele. Mas como é que o mundo reage? O mundo reage com hostilidade. E como é que a igreja lida com isso tudo? A igreja passa por várias humilhações. O Senhor Jesus nos conta, meus irmãos, lá no Evangelho de Mateus, uma parábola dizendo de que tinha um grupo que tinha se apossado de uma terra e que tinham sido colocados lá como trabalhadores e tinham se apossado dessa terra, e que o Senhor da terra manda os seus servos e ele todas as vezes humilha os servos e mata os servos. Ao final, ele manda o próprio filho para tomar posse da terra e eles matam o próprio filho. Essa imagem, meus irmãos, de como nós somos tratados pelo mundo. O povo de Deus ainda está sendo chamado a proclamar uma mensagem de bondade, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de consolo, mas o mundo sempre reagirá humilhando a igreja. Ele sempre reagirá nos humilhando e nos matando. Fez isso com todos os profetas, fez isso com o próprio Jesus, mas nós não devemos ficar angustiados por causa disso. Tem uma coisa que a igreja evangélica brasileira botou no coração e não quer tirar de jeito nenhum. Ela quer ser amada pelo mundo, ela quer que o povo goste dela. Só que o que a Escritura nos mostra é que é justamente o oposto. O mundo não vai nos amar porque ele odeia o nosso rei. O mundo não vai nos acolher porque a nossa mensagem não é boa para eles. A nossa mensagem é boa para nós, mas eles não querem, eles não gostam. O mundo é hostil ao Senhor e é hostil ao povo de Deus que proclama a mensagem dele. Não tente abraçar o mundo achando que o mundo vai te abraçar de volta. Nós pregamos o Evangelho porque nós temos uma mensagem do Rei. E a mensagem do Rei é: eu quero exercer a minha bondade para com vocês. Eu vim trazer consolo para vocês. Eu quero fazer uma aliança com vocês. Mas o mundo sempre reagirá ofendendo a igreja. É para ficar chateado então, não é? Não, pelo contrário. No capítulo 5 de Mateus, Jesus nos orienta como é que a gente lida. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Foi sempre assim. A igreja sempre reagiu assim.
porque ela reage contra o Senhor. É por isso, meus irmãos, que no capítulo 4 de Atos, quando Pedro é preso e ameaçado de não pregar, a igreja está em oração, Pedro volta para se encontrar com a igreja, e lá em Atos capítulo 4, versículo número 26, veja como é que a igreja ora. Ela não ora dizendo: Senhor, não deixa que a gente seja perseguido não, Senhor, não deixa que o partido fulano de tal ganhe a eleição não, senão a gente vai ser perseguido, Senhor, não faça isso não, tenha pena da gente. Ela não ora assim não. Olha como é que ela ora, versículo de número 24, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, Senhor que tem o controle sobre todas as coisas, Senhor que tem um comando sobre todas as coisas, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, Senhor que controla, que criou tudo e por isso controla tudo, Senhor que por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, disse: Pois se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. O Senhor que já tinha dito que isso iria acontecer. Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Senhor, o Senhor já tinha profetizado de que seu povo seria perseguido. O Senhor já tinha profetizado que o teu filho seria assassinado lá atrás. O Senhor já tinha dito isso lá no Salmo de número 2. Senhor, nós estamos vendo isso agora acontecer. Os judeus, junto com Pôncio Pilatos e os gentios, gente de Israel, eles fizeram o que o Senhor tinha dito que era para fazer, e eles perseguiram o teu povo, eles mataram o teu filho. O que é que o Senhor faz agora, Senhor? O Senhor olha para as ameaças deles. Nós estamos sendo humilhados. O Senhor olha para as ameaças deles e concede a teus servos que continuem anunciando a tua palavra com intrepidez. Continue, Senhor, anunciando. Nós queremos continuar anunciando, nós queremos ter força para anunciar. É isso que nós queremos. E essa daqui é a oração respondida mais ligeira. Porque o texto diz que eles ainda estavam orando, versículo 31. Tinha nem terminado a oração ainda. E o texto nos diz que o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, ficaram cheios do Espírito Santo, e o que aconteceu em seguida? E com intrepidez anunciavam a palavra. É isso que nós fazemos, meus irmãos. Nós vamos para o mundo sabendo que o mundo vai rejeitar a mensagem, sabendo que o mundo vai nos humilhar no processo, que eles vão tentar fazer de tudo para nos calar e nos matar, que nós vamos passar um bocado de vergonha no meio desse processo todo, mas na certeza de que nós vamos fazer a vontade do Senhor e nós vamos proclamar. Mas nós estamos abandonados? Não, o nosso rei é muito bom. Nosso rei é muito bom. Quando a gente está com a barba raspada, ele manda a gente tirar férias. Coisa boa, não é? O nosso rei nos protege, ele cuida de nós. E nesse inteirinho nós descobrimos que o Senhor, meus irmãos, ele vai sempre nos amparar. Ele vai sempre ter cuidado de nós e vai nos ajudar, nos abençoar nesse processo. Ele é quem vai nos consolar. O consolo diante da perseguição do mundo não é o Senhor aplacando a perseguição do mundo, mas é justamente Ele dizendo: eu estou preocupado com vocês, eu cuido de vocês, eu amparo vocês, eu vou estar ao lado de vocês. Vão para Jericó, tira uns dias de férias, fica por lá até a barba crescer, não se aperreie não, porque no final das contas eu vou cuidar de todos vocês. No final, meus irmãos, como é que se organizam os ímpios? Eles se reúnem em batalha contra o povo de Deus. Eles se levantam com batalha. O texto nos diz que eles reuniram 33 mil homens. No final das contas, meus irmãos, o que nós temos é o mundo inteiro se levantando contra o povo do Senhor. O apóstolo Paulo nos diz no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo de número 22, ele diz: somos acaso mais fortes do que o Senhor? Provocaremos o zelo do Senhor? É isso que o mundo faz, o mundo não entende isso. E eles tentam provocar o zelo do Senhor, eles tentam provocar o Senhor. Paulo sabia exatamente o que era isso, de se levantar contra o povo de Deus, de se levantar contra a igreja do Senhor, porque Paulo conseguiu carta para perseguir, prender e maltratar o povo de Deus, e o Senhor o pegou num deserto, o Senhor o derrubou, e o Senhor o converteu no meio desse processo, e dizia: eu vou mostrar para ele como é importante ele sofrer por meu evangelho. Porque a ausência de conversão, meus irmãos,
a recusa em conversão é uma coisa extremamente perigosa para o mundo, não para nós. A nossa função é pregar o Evangelho, a nossa função é anunciar o Evangelho. E no Salmo que nós lemos, nos mostra justamente isso, nos mostra exatamente a forma como o mundo se comporta. E vejam só o versículo 12 em diante. Se o homem não se converter, ou seja, o Senhor manda os seus servos, o Senhor manda a sua mensagem, mas se o mundo não se converte, se os homens escutam a mensagem, não se rendem ao Senhor e se levantam contra o povo de Deus para destruí-lo, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco e tem no prumo. Pronto. Versículo 13. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Notou a imagem de alguém que está querendo parir o mal? E aí ele diz, eles abrem e aprofundam uma cova, cavam buracos como armadilhas contra o povo de Deus. Mas o que acontece no final? Eles caem no poço que eles mesmos fizeram. Eles armam, e foi isso que aconteceu aqui. Os sírios se juntaram com os amonitas e montaram uma armadilha contra o exército do Senhor. Mas o Senhor, meus irmãos, é quem luta por nós. O mundo se torna o inimigo do povo de Deus, mas nós não precisamos lutar essas batalhas sozinhos. Nós estamos como o exército do Senhor, amparados pelo Senhor, e é o Senhor que está guerreando por nós. É o Senhor que vai nos proteger, é o Senhor que vai estar ao nosso lado, é o Senhor que vai nos amparar. E no final das contas, meus irmãos, mesmo que eles todos se unam e se levantem contra o ungido do Senhor, não obedecendo a ordem do Senhor quando disse que deveriam beijar o filho para que ele não se irritasse, quando eles se levantam contra o Senhor, a promessa que nós temos é que o Senhor vai se erguer com ainda mais força no dia final. Vejam comigo Isaías capítulo 5, a partir do versículo de número 18. O texto nos diz assim: ai dos que puxam para si iniquidade com cordas de justiça, e o pecado com tirantes de carro, e dizem, apresse-se Deus, e leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ai do mundo quando diz, venha Deus logo, o que a gente quer fazer se ele sabe, se ele consegue fazer mesmo o que ele está prometendo. Jesus não vai vir não, faça logo para ver, vamos ver lá o que ele faz, vamos, isso aqui meus irmãos é uma provocação, um insulto contra Deus, e sabe o que o texto diz? Ai daqueles que puxam para si a iniquidade com corda de injustiça. Sabe por quê? Porque o Senhor se levantará com todo o seu exército, e ele derrotará, destruirá todos os seus inimigos no final. O Senhor será vitorioso no final, por amor da sua igreja. Por isso os homens ímpios que recusam a bondade do Senhor, que se levantam contra o Senhor, se levantam contra o povo de Deus, descobrirão que o nosso Deus, ele é fogo consumidor, que destrói definitivamente os seus inimigos. E quando ele vier, o nosso rei, pessoalmente para a batalha final, ele dobrará todos os joelhos e todas as línguas serão obrigadas a reconhecer que ele é o Senhor. Então, meus irmãos, nós não precisamos ficar angustiados com isso. Nós precisamos nos lembrar que o Evangelho deve ser pregado. Nós somos os mensageiros do Senhor. Nosso papel é levar a bondade de Deus para o mundo, anunciar a necessidade de conversão, de arrependimento e de crença. Nós precisamos dizer para os homens, o Senhor quer fazer bondade para vocês, o Senhor quer fazer uma aliança com vocês, o Senhor quer salvar vocês. Mas não se enganem, o mundo não reagirá bem à nossa pregação. Reagirá nos humilhando, reagirá nos matando, nos perseguindo. Mas não se angustiem por causa disso. O nosso rei cuida de nós. O nosso rei nos consola. Nos dá aquelas férias em Jericó para a barba crescer. Vergonha passa, mas a salvação já nos está garantida. Nós somos bem-aventurados. Nós vamos nos alegrar e exultar quando nós formos
perseguidos, isso não é problema para nós, mas o mundo receberá um pagamento duro quando o Senhor resolver se levantar para destruí-los. Eles vão armar armadilhas contra o povo de Deus, eles vão cair no próprio buraco que eles criaram, e no último dia, Jesus virá com todo o seu exército e vencerá todos os seus inimigos e os inimigos da igreja também. Por isso, se você faz parte do povo de Deus, você é um mensageiro da bondade de Deus. Então você tem alguns desafios hoje de manhã. Primeiro, anuncie a bondade do reino de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Segundo, se prepare para passar vergonha. Porque a Bíblia nos diz que você vai passar vergonha. Mas terceiro, receba o consolo do Senhor quando você estiver passando por vergonha, quando você estiver passando por aperreios. Mas se você é daqueles que ouve constantemente a bondade do Senhor, se você é daqueles que costumam ouvir a bondade do Senhor, mas a rejeita, que você não a aceita, você se tornou um inimigo odioso de Deus. E você está lutando contra o Senhor. E o Senhor te aconselha a se render o quanto antes aos pés dele, para que, humilhado aos seus pés, ele possa te exaltar. Porque, do contrário, você se tornando inimigo dele e da sua igreja, no dia em que ele voltar, você estará em maus lençóis e será destruído para sempre. E o Senhor não deseja isso para você. Ele te oferece uma mão de misericórdia hoje. Por isso, renda-se ao Senhor Jesus Cristo o quanto antes. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou, o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, como demonstração desse amor. Nos fez uma promessa de aliança, estendeu-nos a sua bondade, nos tornou teus filhos, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tão grandioso privilégio. Mas, Senhor, agora, enquanto filhos teus, mensageiros, servos do Senhor, o Senhor nos manda de volta para o mundo, não para nos juntarmos e confraternizarmos com Ele, não para buscarmos a amizade deles, mas para anunciarmos a tua bondade para eles. Senhor, eles precisam se render para se tornar parte do teu reino. Eles precisam da conversão, do aceitamento da tua bondade para se tornarem parte do teu reino. Eles precisam manifestar a fé necessária para fazer parte do teu reino. Por isso, Senhor, ajuda-nos, meu Pai, enquanto mensageiros, a continuarmos proclamando a tua mensagem, apesar da hostilidade do mundo. Não nos deixa, Senhor, nos acovardarmos ou modificarmos a mensagem. Nos leva, Senhor, a pregar a tua palavra para as pessoas. E quando formos humilhados, quando formos perseguidos e maltratados, nos dá do teu consolo, Senhor, nos conforta, meu Pai, na certeza de que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor não nos deixa só, o Senhor não nos desampara, o Senhor nos fez promessas de alegria quando nós fôssemos perseguidos. Ajuda-nos nesse sentido, Senhor. E se há por acaso alguém, Senhor, ouvindo nesse instante, que ao ouvir a tua bondade recusa, ao ouvir o conselho do Senhor, a oferta do Senhor de aliança, recusa, não deseja se submeter ao Senhor, meu Deus, que o Senhor o vença nessa manhã, que o Senhor o traga para junto de si e o convença da necessidade do arrependimento. Mas, ó Senhor, que o Senhor se levante também, que o quanto antes o Senhor volte e exerça a sua justiça como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É no nome de Cristo que nós te rogamos isso. Amém.